Meus queridos irmãos, abram as vossas Bíblias no livro de Atos, capítulo 8. Nós vamos ler a partir do versículo 26. Vamos ler até o versículo 30. Quem for achando vai dizendo amém. 2 améns. Vou deixar dar pelo menos 6 améns para a gente começar, né? Quem foi que achou? Opa! Glórias a Deus. Obrigado, irmão Célio. Bênção de Deus. A partir do versículo 28, 26, perdão. A palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor: e ao anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, no caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração. Regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe. Quem foi que disse? O Espírito. Chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe, o que foi que Filipe fez? Correu. Ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? Vamos ficar só por aqui, irmãos, aí no decorrer da mensagem, nós vamos explorando todo o texto. Pai, muito obrigado pela tua palavra que é santa, é a verdade, é alimento, é o pão. Meu Deus, é a nutrição do crente, como foi dito aqui, meu Deus, no início, que o homem viverá de toda a palavra da boca de Deus, e nós estamos aqui esta noite, Pai, na tua palavra. Meu Deus, vem nos instruir, vem falar conosco, vem, meu Deus, se revelar por detrás desse texto, meu Deus, e que a tua palavra venha falar a cada coração, que teu Santo Espírito venha direcionar essa palavra para cada vida, e que teu Santo Espírito, que é vida, Pai, venha, meu Deus, nos encher de vida esta noite, Pai, a vida que vem do Senhor, Pai. Meu Deus, repreende todo espírito contrário, Pai, todo espírito de distração, todo espírito, Pai, que de alguma maneira tentar atrapalhar, meu Deus, esse momento, tentar roubar a tua palavra, tentar, meu Deus, distorcer a tua palavra. Todo espírito contrário está repreendido, está lançado fora, porque este ambiente é para a glória do Senhor, este ambiente é totalmente consagrado ao Senhor. O Espírito de Deus é quem reina neste lugar, e é por isso que nós estamos aqui esta noite, e já te agradecemos. A igreja glorifica ao Senhor Jesus. Meus irmãos, nesta passagem, o que é que nós vemos aqui? Nós vemos o Espírito Santo de Deus, ele aqui direcionando, orientando, ordenando a Filipe, de maneira clara, de maneira específica, objetiva, de maneira estratégica. O Espírito Santo de Deus, ele faz assim, irmãos, conosco, quando ele fala aos nossos corações. Da mesma maneira que nós devemos orar a Deus, de maneira específica, objetiva, deixando claro a Deus quais são as nossas necessidades, os nossos sentimentos, o que que nós necessitamos, o que que nós precisamos do Senhor, de forma objetiva e específica. Da mesma maneira, o Espírito Santo de Deus, irmãos, ele fala conosco de maneiras específicas também. Ele pode falar de maneira objetiva para toda a comunidade da fé. Ele pode falar na nossa individualidade de maneira específica,
uma ordem de maneira específica, um direcionamento de maneira específica para cada um de nós que estamos aqui. Porque cada crente, irmãos, ele tem a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida. Tem crente aqui esta noite, irmãos? Então o Espírito, ele fala conosco, irmãos. Aqui para Filipe, ele falou de maneira específica. Rapaz, te ajunta, chega-te, ajunta-te a este carro, onde estava o eunuco. Vai lá. Chega lá, o eunuco está lendo o profeta Isaías. Ele pergunta, você está entendendo o que você está lendo? Aí ele diz, não. Aí Filipe vai ser usado pelo Espírito Santo de Deus para orientar o que aquele texto estava dizendo para aquele homem. E vai orientar também direcionado pelo Espírito, porque o Espírito vai colocar as palavras certas na boca de Filipe, até levar aquele homem à conversão. Amém, irmãos? Então, o que parecia ali para Filipe ser um desvio de rota, vai se tornar um momento decisivo de salvação e de ensino, porque Filipe estava fazendo uma obra, e dali o Espírito manda ele ir para outro lugar. Então, parecia um desvio da rota que Filipe estava traçando, mas tudo tinha um objetivo, levar alguém à salvação e também um pequeno discipulado, né, podemos dizer assim. A igreja, irmãos, de hoje, nós, assim como o Axel acabou de falar, né, cadê a igreja, a noiva do Senhor somos nós. A igreja de hoje, irmãos, está precisando resgatar essa sensibilidade espiritual. O Espírito Santo de Deus que nos fala, ele nos fala da mesma maneira, mas às vezes nós é que estamos, irmãos, não mais tendo a sensibilidade de ouvir o Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo de Deus vai nos direcionar sempre. Vai lá, vai acolá, sai daí, desvia essa rota, assim como fez com Filipe. Fala para ele, fala para ela, diz do meu amor, diga isso, diga aquilo, coisas que a gente nem compreende, mas o Espírito Santo de Deus está falando. É ou não é assim, irmãos? E nós, às vezes, é que não estamos tendo a sensibilidade espiritual. Ouvir a voz de Deus, do Espírito de Deus, e obedecer imediatamente. Isso é sensibilidade espiritual. Ouvir o que o Espírito está falando e obedecer de imediato. Aí, quando a gente estiver fazendo isso, nós estamos tendo uma sensibilidade espiritual. Por que é importante fazer isso, irmãos? Porque não vai existir avivamento sem nós tivermos os ouvidos atentos e os nossos corações obedientes ao direcionamento do Espírito Santo de Deus. Quando nós estivermos com nossos ouvidos atentos, sensíveis, e o nosso coração quebrantado em obediência a Deus, aí sim a igreja vai experimentar um verdadeiro avivamento, porque nós vamos andar na direção completa do Espírito, em obediência. Faça isso e nós vamos fazer, e a glória do Senhor vai ser ministrada nas nossas vidas, e aí sim vai derramar um avivamento nas nossas vidas e na nossa nação. Eu separei essa mensagem em alguns pontos, irmãos. Em primeiro lugar, irmãos, o Espírito Santo, ele só fala com quem está disponível. Com quem está disponível. No versículo 26, e o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está no deserto. Irmãos, Filipe aqui, ele não estava desocupado. Filipe aqui, irmãos, ele não tinha o que fazer, não era isso. Ele estava em Samaria, irmãos. Ele estava no meio de um avivamento. Era gente sendo curada, era gente sendo cheia do Espírito Santo de Deus, era gente sendo transformada. Tanto é que chamou a atenção de um falso profeta chamado Simão, que queria comprar tudo aquilo que estava vendo ali, cura, batismo com o Espírito Santo, e Filipe estava lá no meio daquele mover, irmãos. Não é porque ele não estava fazendo nada, não é porque ele estava de braço cruzado, não,
ele estava no meio de um avivamento lá em Samaria, e mesmo assim, irmãos, ele estava pronto para ir aonde Deus enviasse, porque quando o Espírito de Deus chegou a ele e disse: olha, sai daí e vai para o deserto, ele deixou o avivamento, irmãos. Ele deixou aquele momento que ele estava no meio da igreja, e ele foi para onde o Espírito enviou. A nossa maior dificuldade hoje é essa, irmãos, porque muitas das pessoas estão buscando avivamento, vão para a igreja A, igreja B, igreja C, buscando ser cheio, ser cheio, ser cheio. Mas ser cheio para quê, irmãos? A gente tem que ser cheio do Espírito, irmãos, para quando o Espírito mandar a gente fazer a obra, a gente ir fazer. Não adianta a gente ficar só sendo ovelhas, gordinhas, se alimentando da palavra, buscando ser cheio do Espírito, se alimentando da palavra, se alimentando do Espírito, e ficar só dentro das quatro paredes. Não, irmãos. Se a gente está se alimentando da palavra e está sendo cheio do Espírito, é para ser usado pelo Espírito, irmãos, aonde o Espírito enviar. Posso ouvir um amém da igreja? Aqui, irmãos, Filipe estava pronto para ir aonde o Espírito enviasse, e ele foi. Deus não chama os desocupados, mas chama aqueles que estão disponíveis para ouvir a voz do Espírito. Não é porque ele estava desocupado, mas ele estava disponível para Deus, para a obra de Deus. Essa é a grande diferença, irmão. Não é porque a gente vai esperar um dia estar desocupado para fazer a obra de Deus, não. Mas a gente tem que estar disponível para o chamado do Espírito, aonde a gente estiver, para fazer aquilo que Deus mandar. Abraão, irmãos, ele saiu sem saber para onde ia. Deus disse: olha, sai da tua casa, da tua parentela, e vai para a terra que eu vou te mostrar. Ele não sabia para onde ia, mas por que ele foi? Porque aí sim, ele sabia com quem ele ia com Deus. E quando a gente anda com Deus e na direção de Deus, irmão, tudo dá certo. Tudo dá certo. E é isso que o Espírito Santo de Deus espera de nós. Que a gente ande na sua direção, ande com Ele, aonde Ele mandar, aonde Ele ordenar. E se a gente vai com Ele, tudo vai dar certo, irmãos. Por mais que tenha algum perrengue, né? Deus, Ele fala com quem vive em prontidão, irmãos. Com quem vive aguardando o Espírito falar. Vive, irmão, num relacionamento de intimidade com o Espírito, em prontidão. Mesmo que o lugar venha a ser um deserto, mas se você está em prontidão para ouvir o Espírito Santo de Deus, Ele vai falar aos nossos corações. É isso, irmãos, que a igreja da atualidade está precisando, necessitando ter essa sensibilidade de ouvir e obedecer o Espírito Santo de Deus, irmãos. Nós temos que sair, irmãos, do nosso comodismo, da nossa rotina, de casa para a igreja, da igreja para casa, e o Espírito falando, e a gente não escutando, e o Espírito ordenando, e a gente não fazendo, o Espírito direcionando, e a gente não indo. A gente tem que quebrar, irmãos, essa rotina de estar vindo para a casa do Senhor, nos encher da palavra de Deus, nos encher muitas das vezes daqui da presença do Espírito, mas não estamos muitas vezes, irmãos, sendo obedientes àquilo que o Espírito Santo de Deus está falando, e nós precisamos quebrar essa rotina para que nós venhamos ser uma igreja que vem impactar, irmãos, a nossa comunidade, e venha glorificar o nome de Deus. Ponto 2, irmão, o Espírito orienta com detalhes e propósitos. Quando o Espírito Santo de Deus fala com a gente, Ele vai falar com detalhes e propósitos. Da mesma maneira, volta a falar que a gente ora para Deus, a gente tem que orar, irmãos, com detalhes e propósitos. A gente tem que, irmãos, que acabar com as orações vazias. A gente tem que acabar com as orações do atacado, né? E passar a ser para o varejo. Porque tem as orações para o atacado, né? Deus, abençoa a igreja. Mas abençoa em quê, irmão? Qual o departamento da igreja? O que a igreja está precisando? A gente tem que começar a detalhar. Da mesma maneira que eu já ensinei aqui a igreja, né? Deus, abençoa os pastores. Tudo bem, todos os pastores precisam das nossas orações.
Mas vamos detalhar, irmãos. Vamos detalhar o que é que os pastores estão precisando. O que é que o pastor, o presidente precisa? Precisa de sabedoria, precisa ter paciência, precisa de estratégias. Por que tem que detalhar, irmãos? Quando tem um copo embaixo da cadeira, as pessoas reclamam para quem, irmãos? Quando tem um escorpião na salinha, as pessoas reclamam para quem? Quando tem algum problema de um irmão com outro, as pessoas reclamam para quem? Quando precisa de alguma coisa dentro da igreja, as pessoas reclamam para quem? Quando tem uma luz queimada, as pessoas reclamam para quem? Quando tem um papel higiênico dentro do banheiro, as pessoas reclamam para quem, irmãos? É para todos os pastores? Hã? Quem é que tem uma carga emocional maior? Então a gente tem que orar especificamente. Dá paciência ao teu servo, Pai. Dá paciência ao teu servo, dá sabedoria a ele. Todos os pastores, especificamente, tem que orar especificamente. Esse casal de pastor que está na minha frente, não é fácil a obra do Benjamim, todos nós sabemos. Mas nós estamos orando especificamente para Deus levantar obreiros para ajudar eles. Nós estamos orando especificamente para que Deus continue dando perseverança a eles, fortalecimento, para eles não desanimarem com a obra. Nós estamos orando especificamente para Deus enviar vidas para ajudar eles. Nós temos que orar especificamente, pastor Mário Flávio, pastora Fabiana. Nós estamos orando especificamente sobre a vida deles, para que Deus continue direcionando eles. Pastor Edson, nós estamos orando especificamente por ele. Pastor Gils. Então a gente tem que orar especificamente, irmãos. Eu sei que muitas das vezes a gente, para a igreja, a gente está orando especificamente. O que é que a gente quer da nossa igreja, irmão? Da nossa liderança. Eu não posso orar pelo presbítero Denísio, que é líder do casais, pedindo a ele que ele venha ter sabedoria com as crianças. Não, eu tenho que orar pelo Douglas, que é líder do Ministério Infantil. As orações têm que ser específicas, na necessidade de cada um na casa de Deus. Da mesma maneira da igreja, quando a gente ora de uma maneira coletiva. O que é que a nossa igreja está precisando, irmãos? O que é que muitos irmãos sentem aqui, o que a igreja necessita? Então a gente tem que orar pedindo ao Senhor. E da mesma maneira, irmãos, que a gente tem que orar assim, o Espírito orienta com detalhes e propósito. No versículo 29, nós vamos ver aqui. E disse o Espírito, o que foi que o Espírito disse a Filipe? Chega-te, ajunta-te este carro. Ele disse, vai lá, ele, no meio do deserto, vai passando um carro, e o Espírito Santo de Deus fala para ele, vai lá naquele carro, vai lá, se ajunta a ele. O Espírito não apenas dá a direção genérica, mas ele vai conduzindo com precisão. Ele vai direcionando Filipe, o que ele deve fazer. A sensibilidade espiritual, irmão, nos faz perceber também oportunidades específicas. Oportunidades específicas. Quando a gente está com alguém, irmãos, que a gente sabe que aquela pessoa está com a necessidade. O Espírito Santo de Deus nos revela, nos mostra no coração. E o Espírito Santo de Deus muitas vezes nos manda levar uma palavra para aquela pessoa específica. E nós, muitas das vezes, não ouvimos, não obedecemos. Porque a gente tem medo que a pessoa vai falar. Porque a gente tem medo, porque, ixi, rapaz, esse meu vizinho aí, Deus me livre, o homem é grosso, Eu vou dizer uma palavra dessa, e o Espírito Santo de Deus clamando dentro da gente, para a gente ir falar. E com certeza, se a gente obedecesse, fosse lá, naquele homem que a gente tem fama de bruto, não sei o que, é um exemplo, né? Com certeza, irmãos, se é o Espírito Santo de Deus que direcionou, irmãos, vai ter uma transformação naquele ambiente. Porque quando o Espírito Santo de Deus nos guia, irmãos, com certeza o milagre acontece, irmãos. Amém, irmãos? Olha, Pedro, ele estava em casa deitado lá, e ele teve, irmãos, assim, uma visão. Ele viu um lençol lá descendo, irmãos, mas antes dele atender a Deus, irmãos, e ser enviado lá para os gentios, ele viu 3 vezes aquele lençol descendo, tudo limpinho, a questão dos animais, né? Porque os gentios eram considerados impuros pelos animais que comiam e tudo.
Mas aí Pedro vê aquela visão e Deus diz assim: olha, não torne impuro aquilo que eu já purifiquei. E aí ele teve 3 vezes para poder ele compreender o que o Espírito estava falando e ele ir lá para os gentios, irmãos, lá para a casa de Cornélio, para poder pregar e levar as boas novas. E quando ele chega lá, ele obedece o Espírito Santo de Deus. Quando ele chega e ele fala do Espírito, irmãos, a família toda é batizada pelo Espírito Santo de Deus. Uma família, irmãos, que era gentia, era toda cheia do Espírito Santo de Deus, porque ele obedeceu a voz do Espírito. E a gente tem, irmãos, que dar ouvido ao Espírito Santo de Deus. A direção do Espírito, irmão, nunca é aleatória. Ele vê o que nós não vemos. Se o Espírito nos manda fazer algo, é porque ele já está vendo, irmãos. E a gente tem que obedecer. Obedecer ao impulso do Espírito, irmão, pode até parecer estranho, mas sempre frutifica, irmão, sempre frutifica. Eu já dei esse testemunho aqui umas 300 vezes, de uma das vezes que eu desobedeci o Espírito Santo de Deus. Uma foi quando eu vinha da Vicunha de manhã bem cedo, e um carro tinha capotado aqui na rotatória da entrada do 3, e a família estava lá, naquela cruz, toda a família. E o Espírito mandou eu parar o carro e ir lá e falar do amor de Jesus para aquela família. Talvez os filhos, 2 filhos que morreram aqui, o carro capotou, vinha de Baturité, daquelas festas, de madrugada. E no outro dia a família estava lá, no meio dos destroços do carro, botando uma cruz. E o Espírito mandou parar e ir lá levar uma palavra de consolo e falar do amor de Jesus para eles. Mas eu vinha de uma noite muito cansativa de trabalho. Eu disse: não, Senhor, eu sei que eles vão ficar vindo aí nessa cruz, e um dia eu paro e vou falar para eles. E nunca mais eu vi essa família, porque eu fui desobediente à voz do Espírito. E talvez essa família tivesse toda se convertido. Uma vez eu estava na rodoviária, e aí eu vejo um sacerdote católico, uma barbazona branca até aqui, uma cruzona aqui pendurada, uma roupa toda marrom, e lá na rodoviária um negócio amarrado aqui, um cordão, e o Senhor disse para mim: vai lá e fala de Jesus para ele, o verdadeiro Jesus, da palavra de Deus, da Bíblia. E eu disse: não, eu lá vou encostar nesse homem, ele vai pegar essa cruzona e vai tacar na minha cabeça. Desobedeci novamente, irmão, Espírito Santo de Deus. E a gente, irmãos, eu comecei, irmãos, a meditar tudo que eu fiz na minha vida em desobediência a Deus, e quantas coisas Deus poderia ter feito através da minha vida. E, irmãos, agora eu tenho esse pensamento: se o Espírito mandar, vai e fala. Não importa o que os outros vão dizer, não importa se os outros vão ser agressivos. Não, eu estou no direcionamento do Espírito Santo de Deus. E se o Espírito Santo de Deus mandar, a gente tem que ir, irmãos, porque com certeza ele se responsabiliza. Amém, irmãos? Quem obedece ao Espírito, irmão, se torna uma resposta para os outros. Talvez nós vamos ser uma resposta de Deus para a vida das pessoas. Aqui, a partir do versículo 30 e 31, irmãos, o Espírito falou a Filipe. O que foi que Filipe fez? Virou as costas e foi embora? Não, o que é que diz o versículo 31? Correu, irmão. Filipe correu para obedecer o Espírito Santo de Deus. E correndo Filipe, ouviu o que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? E ele disse: como poderei entender se alguém não me ensina? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. Filipe ali estava sendo uma resposta de Deus para aquele homem, porque ele estava cheio de interrogações com relação à palavra de Deus, mas não tinha ninguém que ensinasse. Talvez ali mesmo ele tivesse feito uma oração: ah, meu Deus, como eu queria entender isso aqui, como eu queria que alguém me ensinasse. E Deus enviou a resposta através da vida de Filipe. E nós, irmãos, podemos ser a resposta de alguém se nós ouvirmos a direção do Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Nós podemos, irmãos, ser a resposta na vida de alguém. O eunuco estava buscando, mas estava precisando de alguém sensível ao Espírito, à voz de Deus, para poder ajudar a ele. Quantas pessoas tem, irmãos, que estão precisando de algum direcionamento na sua vida, estão precisando ouvir a voz de Deus,
E Deus conta conosco como seu instrumento para fazer esta obra. E quantas vezes o Senhor já falou na nossa vida e nós não estamos tendo a sensibilidade para ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, para que nós possamos ser resposta na vida das outras pessoas. A obediência, irmão, ela gera encontros divinos, que são momentos ali preparados por Deus. São momentos que Deus já preparou. Ele está já preparou aquele encontro, ele está esperando só a gente obedecer. Ele já trabalhou naquela vida, ele já falou nossos corações, mas às vezes a gente não está com a sensibilidade de obedecer a ele, irmãos. Abra aí em Atos capítulo 9, a partir do versículo 10. Ananias também ouviu a voz do Senhor e foi até Paulo, mesmo com medo. Mesmo com medo. Olha aqui, o que é obedecer à voz do Espírito? Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe apareceu numa visão e disse: Ananias. Ao que ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe disse: levanta-te e vá à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procure um homem de Tarso chamado Saulo, e ele está orando. É um direcionamento específico ou não é, irmãos? Aqui que o Espírito Santo de Deus está falando com Ananias. Específico. Vá nessa rua, procure um homem com nome Saulo, Paulo, e ele está orando. E numa visão, viu entrar um homem chamado Ananias, e impôs-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem. O que ele está fazendo aqui, irmãos? É fazendo o que muitas vezes nós fazemos, resistindo à direção do Espírito Santo de Deus. Senhor, eu não vou porque aquela pessoa é assim. Senhor, eu não vou fazer porque aquela pessoa pode dizer isso. Eu tenho ouvido, Senhor, que aquele homem é Saulo, Deus me livre, Paulo não. Quanto mal ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui em Damasco, ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Como é que eu vou orar por um homem desse? Mas o Senhor disse a Ananias: vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome aos gentios, diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel. E aí, irmãos, diante de uma situação dessa, a gente não está entendendo nada, a gente às vezes fica com medo, mas o Espírito está falando, a gente tem que ir e obedecer. Aí ele vai, 16, versículo, então Ananias foi, e entrando na casa, impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que você volte a ver. Fique cheio do Espírito Santo. E que foi o que aconteceu, irmão? Saulo verdadeiramente foi cheio do Espírito Santo, foi curado da sua visão, porque um homem decidiu obedecer à voz do Espírito Santo de Deus. Quantos aqui querem ser instrumentos de Deus? Quantos aqui querem ser o instrumento do Senhor? Quantos aqui querem serem geradores de milagres? Quantos aqui querem servir para a glória de Deus? Pois obedeça ao Espírito Santo de Deus. Obedeça ao Espírito Santo de Deus. O Espírito nos envia para sermos ponte entre, muitas das vezes, a pessoa que está com dúvida com a revelação do Senhor e do seu Evangelho. Essa é a ponte que Deus quer que a gente seja. Quem ouve a voz do Espírito se torna a resposta às orações silenciosas dos outros. Muitas das vezes, irmãos, nós vamos ser essa resposta. Tem pessoas orando, irmãos, e aí, muitas das vezes o Espírito fala conosco, para Deus responder aquela oração, através das nossas vidas, e nós, muitas das vezes, não agimos, irmãos, não agimos. Vejam bem, irmãos,
Ponto 4 diz que a obediência ao Espírito, irmãos, vai gerar salvação e transformação. Se a gente obedece ao Espírito, irmão, isso vai gerar salvação e transformação. Versículo 35 ao 38 vai nos dizer o seguinte: então Filipe explicou, voltando para o texto de Filipe, né? E começou com essa passagem das Escrituras. Ele não sabia interpretar as Escrituras e Filipe foi explicando. Anunciou-lhe a mensagem de Jesus. Seguindo pelo caminho, chegaram a certo lugar onde havia água. Então o eunuco disse: eis aqui água, o que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito, se você crê de todo o coração. Então ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar a carruagem, ambos desceram a água, e Filipe batizou o eunuco, e mais uma vida foi salva para a glória de Deus. Irmãos, quando a gente começar a ser sensível à voz do Espírito e obedecer ao Espírito Santo de Deus, Deus vai fazer coisa linda nesse lugar, irmãos. Deus tem me incomodado muito com relação, irmãos, não só a gente ganhar as vidas, mas cuidar dessas vidas, discipulá-las. Cada crente aqui, irmão, ser uma pessoa responsável por cuidar de outra vida que está chegando na igreja, ou que não é crente, ou que já está na igreja há muito tempo, mas está como eunuco, ainda não compreendeu bem o que é a palavra de Deus, as revelações do Evangelho, ainda não compreendeu, está na igreja, mas ainda não encontrou a salvação completa para a sua vida. E nós, irmãos, somos esses instrumentos. Nós, irmãos, somos os instrumentos do Espírito Santo de Deus, e nós precisamos dar ouvido à voz do Espírito Santo de Deus. O discipulado, irmãos, ali de Filipe e esse eunuco, começou com obediência e terminou com o quê, irmãos? Frutos espirituais, vida salva, vida que encontrou a salvação. O Espírito nos leva a semear onde Ele já preparou o solo já estava preparado, a terra já estava arada, agora precisava alguém lançar a semente. Filipe lançou a semente, e aí, irmãos, houve essa conversão. Irmãos, tem muitas vidas nesta comunidade, que a terra já está preparada, a terra do coração. Tem muitas pessoas que já ouviram a palavra de Deus diversas vezes. Tem muitas vidas que o coração já está preparado. Está faltando a gente ouvir o Espírito ir lá e lançar semente, para que essa vida venha encontrar Jesus, irmãos. Para que essa vida venha se converter. Irmãos, a igreja, nós somos a igreja da última hora. Meus queridos irmãos, a vinda de Jesus está próxima. Meus irmãos, o mundo está em guerra. O mundo está de mal a pior, mas nós temos a melhor notícia para a humanidade. Nós temos as boas novas, o evangelho de salvação, o evangelho de transformação, o evangelho da esperança está com a igreja do Senhor Jesus, mas não pode ficar só conosco. Nós temos que levar para o mundo, nós temos que levar para as pessoas. O Espírito quer que a gente venha semear nos solos que estão preparados, irmão. Foi o que aconteceu com Jesus, no encontro que ele teve com a mulher samaritana. Ele revelou tudo sobre a vida daquela mulher, e ele fez ela compreender que a fonte de água da vida era que saciava verdadeiramente a sede. E aí ela recebe aquela mensagem, e ela volta para a sua cidade e evangeliza toda aquela cidade, irmãos. Aquela mulher que vivia uma vida totalmente fora dos princípios, dos padrões, e ela recebeu a palavra de Jesus, e ela sai para evangelizar toda aquela cidade. O Espírito prepara, o Espírito conecta, e o Espírito converte, irmão. Nosso papel é obedecer ao Espírito Santo de Deus, e pregar, e falar, e aconselhar, e orar por as pessoas que Ele indicar. Para as pessoas que Ele indicar, irmãos. Muitas das vezes a gente não vai compreender. Não, mas ele está bêbado. Irmãos, se o Espírito mandar, a gente sabe que não é bom evangelizar bêbado, nem orar para o bêbado, nem pregar para bêbado.
Mas se o Espírito mandar, irmãos, a gente tem que ir, porque alguma coisa o Espírito vai fazer. Queridos, uma vez, eu fui, antes de eu me aposentar, todo final de ano tinha uma confraternização da empresa ali no SESI da Pajuçara. E eu não estava muito querendo ir não, porque eu já sabia como é que era. Eles contratam uma banda e aquele negócio de forró, e aí eu já fico com o meu ouvido doendo, porque eu já não suporto mais essas coisas. E eu falei com a Rosinha, minha filha, não vamos não, né? Aí ela disse, mas vai ter aquele sorteio, né, geladeira, vamos lá mesmo ver se a gente ganha alguma coisa, depois do sorteio a gente vem embora. E nós fomos, irmão. Foi dito e feito como eu imaginava. Chegamos, irmãos, um forró, pessoas bebendo, aí eu já fiquei separado com ela assim, embaixo de uma árvore, assim, bem distante, numa sombra, mas já doido que fizesse logo esse sorteio, para que a gente viesse embora. Mas aí tinha um negócio de um campeonato de cantores, aí a banda parou lá, as pessoas se inscreveram, quem ia cantar, aí foi, primeiro cantou lá uma música do mundo, mas a segunda pessoa, irmão, você vê como o Espírito Santo de Deus, ele opera onde ele quer. A segunda pessoa, irmãos, ele foi cantar aquela música, quero que valorize o que você tem, você é um ser, você é alguém. Irmãos, a gente estava ali, até aquele momento, parece que estava dentro do inferno. Era forró, era zoada de gente falando, era garrafa batendo, e eu estava ali, meus irmãos, pela misericórdia, mas quando esse homem começou a cantar essa música, parece, irmãos, que todos entraram numa reverência, parece que eu estava na igreja. Era um silêncio, irmãos, as pessoas nem conversavam com os outros. E o Espírito Santo de Deus, eu creio que ele estava trabalhando nos corações ali, irmão. Porque eu senti uma paz tão gloriosa naquele momento, irmãos. Eu saí do inferno e pulei para o céu, irmãos. Porque eu senti a glória do Senhor ali. E aquele rapaz cantando aquela música, irmãos, você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. E ali, irmãos, o Espírito Santo de Deus trabalhando nos corações, irmãos, com aquele homem. Eu não sei se ele era cristão, eu não sei se ele conhecia a música, eu só sei que o Espírito Santo de Deus operou naquele momento. O Espírito Santo de Deus operou. As pessoas começaram a refletir. As pessoas que estavam num forró, buscando as suas emoções, mas quando ele começou a louvar essa música, o Espírito Santo de Deus levou aquelas pessoas a refletir sobre as suas vidas. Por isso que eu estou falando, o Espírito Santo de Deus, ele opera onde ele quer, ele usa quem ele quer, ele fala da maneira que ele quer, nossa obrigação é ouvir e obedecer, meus irmãos, amém? Então, irmãos, não existe colheita se não tiver semeadura, irmãos. Obedecer é plantar no tempo certo. Se o Espírito manda a gente semear no coração das pessoas, nós temos que semear, senão não tem colheita. Nós não podemos mais ficar só esperando as pessoas procurarem a igreja. Nós temos que ser instrumento de Deus no trabalho, na faculdade, aonde a gente estiver, irmãos. Aproveitar toda a abertura que as pessoas derem para nós falarmos que há um Deus que transforma vidas. Pastor, mas eu não sei pregar. Não é pregar não, fale o que Deus tem feito na sua vida, fale como você conheceu Deus, fale como Deus transformou a sua vida, dê o teu testemunho, e aí o Espírito Santo de Deus vai trabalhar. Para concluir, irmãos, versículo 39 e 40. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, e o eunuco não o viu mais. E este foi seguindo o seu caminho cheio de tristeza. Foi, igreja? Ele conheceu Jesus, aí saiu cheio de tristeza. Não, cheio de alegria da presença de Deus. 40. Eu falei 40, o irmão Sérgio já ia se levantando aí para pensar que era o 40. É 40, irmão Sérgio, é o versículo. Mas Filipe foi visto outra vez em Azoto, e seguindo viagem,
Ele evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia, sempre nas asas do Espírito, sempre na direção do Espírito, evangelizando, falando do amor de Deus, pregando, porque depois dessa missão Filipe seguiu, sendo guiado ali, ele segue sendo guiado e frutificando em outras terras, irmãos, frutificando. A sensibilidade do Espírito, irmão, não é pontual, é um estilo de vida, irmãos. Ele vivia na direção do Espírito. Nós que somos igreja do Senhor, nós temos que viver na direção do Espírito, irmão. Não é uma vez ou outra, não. É todo momento, irmão, na direção do Espírito, irmão. Desta maneira, Paulo, ele foi, irmãos, impedido de ir para a Ásia, porque o Espírito disse: não, você não vai para a Ásia, não, você vai para a Macedônia. Aí Paulo deixa de ir para a Ásia, ele queria ir para a Ásia, ele vai para a Macedônia. Quando chega na Macedônia, irmãos, aí há conversões, há libertação, há o carcereiro lá em Filipos, e aí há aquelas transformações todas, irmão, porque ele foi na direção do Espírito. A obediência de hoje, irmãos, vai preparar, se nós obedecemos o Espírito, vai preparar os nossos corações para o direcionamento que Ele vai nos dar no amanhã. Quem anda com o Espírito, irmão, nunca está perdido. Nunca está perdido, irmãos. Você pode dizer isso? Quem anda com o Espírito nunca está perdido. Agora tem o seguinte, irmãos, quem anda com o Espírito, ele anda numa missão constante. É ser instrumento de Deus. É ser instrumento de Deus. Então, queridos irmãos, para concluir, a igreja que ouve o Espírito é uma igreja viva, é uma igreja relevante e é uma igreja cheia de frutos para a glória de Deus. Uma igreja viva, aquela que dá ouvido ao Espírito Santo de Deus. E o nosso maior desafio hoje, irmãos, não é quem sabe mais, porque hoje a igreja está nessa disputa. Não, a igreja aqui sabe mais do que a outra lá. Não, porque a igreja aqui prega melhor do que a outra. Não, porque a igreja aqui vive melhor do que a outra. A nossa maior dificuldade hoje, irmãos, o maior desafio não é saber quem é melhor do que o outro, mas nosso maior desafio, irmãos, é ouvir mais claramente e obedecer com mais rapidez o Espírito Santo de Deus. É isso que nós precisamos, é ouvir o Espírito e obedecer com rapidez. Não é se eu sou bom, se eu prego melhor, se eu sei mais a palavra de que ciclano e fulano, não. O que Deus espera de nós é que a gente ouça a voz do Espírito e obedeça com rapidez. É isso que Ele espera de nós. Filipe nos ensina, irmãos, que uma vida sensível ao Espírito pode transformar desertos, onde ele estava com o eunuco, em campo de salvação. Não importa onde o Espírito lhe mandar. Se o Espírito mandar, irmão, deserto vai se transformar em campo de salvação. João Batista pregava no deserto, irmão. A igreja de João Batista, irmãos, não tinha banco, era em cima de pedra, era na areia que o povo sentava, no meio do deserto, no meio do sol quente, e as pessoas eram sendo batizadas, recebendo Jesus, sendo salvas, sendo batizadas, sendo transformadas. Por quê? Porque ele estava na direção do Espírito Santo de Deus, irmãos. Amém, irmãos? O Espírito Santo de Deus ainda fala. O Espírito Santo de Deus ainda envia nos nossos dias, irmãos. E o Espírito Santo de Deus ainda prepara encontros para nós darmos testemunho do amor de Jesus Cristo, irmãos. Mas será que nós estamos ouvindo o Espírito Santo de Deus? Será, irmãos, que nós estamos que nem Felipe, ouvindo, correndo para obedecer? Filipe, ele ouviu o direcionamento do Espírito, ele correu para se achegar à carruagem, ao carro. Será que nós estamos ouvindo o Espírito e correndo para obedecer como Filipe? Meus irmãos, que essa nossa geração de crentes volte a ouvir a Deus assim como Samuel. Fala, meu Deus, que teu servo ouve. Fala, meu Deus, que o teu servo ouve. Que nós possamos ter essa sensibilidade, irmãos, e ouvir e correr como Filipe para obedecer. Amém, irmãos? Se nós ouvirmos e obedecermos, nós viveremos os milagres de Deus no caminho, irmãos. Nós vamos ver conversões em meio a desertos,
E a glória de Deus, irmãos, vai ser espalhada entre as nações, porque onde há uma igreja que ouve e obedece ao Espírito Santo de Deus, há, irmãos, um avivamento, e a igreja vai glorificar o nome santo de Jesus. Que esta igreja, ela busque cada dia mais viver nessa direção do Espírito Santo de Deus, de obediência, porque grandes coisas o Senhor quer fazer aqui no nosso meio. Quem está disponível para o Espírito Santo de Deus, quem está disponível para ouvir e obedecer ao Espírito Santo de Deus, fique em pé glorificando ao Senhor esta noite.